Então, quando você pensa assim em tipos de tratamento de disfunção temporomandibular, você tem os tratamentos que não são invasivos. Quais são eles? Então, você tem aí a parte de fisioterapia, de uma maneira geral, exercícios terapêuticos, tá? Estimulação elétrica transcutânea é um tratamento conservador, minimamente invasivo, ou seja, não é invasivo. Você tem aí aparelhos estabilizadores, tá? Tanto placa estabilizadora quanto placas reposicionadoras também são considerados tratamentos não invasivos. Você tem também a parte de laser terapia, também não é considerado um tratamento invasivo. Você tem toda a parte de crio e termoterapia, que é a aplicação de calor e frio, também não é considerado um tratamento invasivo. Você tem também para tratar, principalmente dor miofacial, dor muscular, na área de DTM, o que a gente chama de agulhamento seco. E o agulhamento seco é por meio de uma agulha, parecida com a agulha de acupuntura, e essa agulha você faz a introdução dela no que a gente chama de ponto gatilho miofacial, que são pequenos nódulos que se formam na musculatura de masseter e temporal, e você penetra essa agulha nesses nódulos para liberar essa tensão muscular e fazer com que esses nódulos desapareçam, tá? O agulhamento seco é como se fosse uma transição entre o tratamento que não é invasivo do tratamento invasivo. Eu confesso para vocês que eu considero o agulhamento seco não invasivo, porque é como se você fosse aplicar uma anestesia no paciente, só que sem o líquido, tá? É basicamente isso. E você tem ainda o agulhamento, que é o agulhamento úmido, ou agulhamento com anestésico, tá? Ou o agulhamento seco. O que seria isso? Quando você entra com essa agulha no músculo, você pode ser uma agulha sem nenhum tipo de líquido, tá? Então, por isso que é chamado agulhamento seco, ou você entra com agulha com anestésico, por exemplo. Existem alguns trabalhos na literatura, alguns mostram que o agulhamento úmido, ou agulhamento molhado, na forma que vocês queiram falar, ele tem como que eu vou dizer, ele tem uma diferença estatística significativa em termos de resultado positivo se comparado ao agulhamento seco. Tem uns trabalhos mais recentes que têm mostrado isso, tá? Porém, o agulhamento seco funciona realmente super bem e acaba entrando nessa gama de tratamentos não invasivos, tá? Mas o que você tem aí de tratamentos não invasivos? Além do que eu já falei, laser terapia, estimulação elétrica transcutânea, crio e termoterapia, parte de exercícios terapêuticos, as placas, os dispositivos interoclusais de uma maneira geral. E você já começa a ter alguns outros tratamentos que são tratamentos considerados invasivos. Aí você tem aí, em algumas situações, ajuste oclusal, você pode ter artroscopia, você pode ter artrocentese, você pode ter a própria viscosupplementação, que a gente vai falar um pouquinho também para vocês hoje. Nós temos também a discopexia.